Nós temos lido como trecho devocional nesta noite, um trecho nas Santas Escrituras, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e lemos do versículo de número 46 ao 49, essa leitura maravilhosa que aqui o evangelista Lucas está aqui narrando para nós, descrevendo para nós, aleluia, mais uma das passagens da vida ministerial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste trecho específico, Lucas não está narrando um milagre, mas Lucas está narrando um ensinamento, um conselho, uma orientação, aleluia, que o Senhor Jesus estava dando àquele povo, àquela época, aleluia, aos seus discípulos, como este conselho continua atuando para a igreja aqui em Brasil 5, mas para todos os moradores de Águazinha. Aleluia. E o que Jesus diz no versículo de número 46, registrado por Lucas: aleluia, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós sabemos, diz o centro do IBGE, que a nação brasileira é uma nação majoritariamente cristã. Fala-se que há pelo menos 70% do povo brasileiro que se autodenomina como cristão, uns católicos, outros evangélicos e outros de outras correntes do cristianismo. Portanto, aleluia, podemos dizer que a nação brasileira, em sua maioria, diz que Jesus é o seu Senhor. Agora eu reproduzo a pergunta do Senhor Jesus Cristo: me chamais Senhor e Senhor, e por que não faz o que eu digo, nação brasileira? E por que vocês, moradores de Águazinha, não fazem o que Jesus diz para você através da sua palavra? Aleluia. Então, portanto, Jesus principia este conselho dele, chamando a atenção de todos quantos ali o estavam ouvindo, mas que chama a minha atenção, aleluia, nesta noite. Apesar de nós passarmos, nós brasileiros, particularmente o povo pernambucano, particularmente a região metropolitana do Recife, passou por algo traumático, doloroso, em que nós vimos casas, em que nós vimos pessoas perdendo vidas, famílias chorando. Nós vimos esse algo traumático acontecer dessa família do povo pernambucano, e nós manifestamos a nossa solidariedade, choramos com ele, como diz a Bíblia: chorai com os que choram. E esta igreja orou, está orando e vai continuar orando pelas famílias que estão hoje enlutadas, chorando por cerca de 128 pessoas que desapareceram de sua vida, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo. Aleluia. A igreja de Cristo Jesus aqui em Águazinha se solidariza com essas pessoas que perderam e tiveram este algo traumático, acontecimento doloroso, e que nós sentimos a sua dor. Mas diz a Bíblia que de tudo que acontece na nossa vida, nós temos que colher uma lição para o nosso viver espiritual, e mesmo nas catástrofes que acontecem no seio da sociedade humana, o homem, os homens têm que colher uma grande lição para a sua vida secular e para a sua vida diante de Deus. E foi assim que Jesus, em uma de suas mensagens, ele dirigindo-se aos seus discípulos e à multidão, ele fez questão de frisar e destacar o acontecido em ritos passados, como por exemplo o acontecimento em que morreram várias pessoas na cidade de Sodoma e de Gomorra. Ele também lembrou que uma certa torre de Siloé caiu na cabeça de determinadas pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo naqueles acontecimentos dolorosos, Jesus procurou extrair uma verdade eterna, um conselho, uma orientação. E é que eu quero, pela graça de Deus e com a ajuda da oração da igreja, também nesse texto sagrado, à vista dos acontecimentos traumáticos, dolorosos que aconteceram na vida das pessoas, nós podemos colher várias lições para a nossa vida, tanto secular
como nossas vidas espirituais e principalmente espirituais. Como disse, o Brasil todo assistiu comovido através das redes sociais, através dos vários vídeos, através das várias notícias, impressa, falada, televisiva, esse dramático acontecimento que aconteceu aqui com o povo de Pernambuco, notadamente aqui na região metropolitana, em que várias famílias não só perderam, principalmente perderam suas vidas, mas perderam as suas casas. E por que perderam as suas casas? Porque aconteceu uma tempestade como nunca havia acontecido aqui na região metropolitana. Diz a APAC e outros institutos que analisam as chuvas que caiu sobre a cidade do Recife, tanta chuva como não aconteceu em quase 20 anos. Por exemplo, no Córrego do Genipapo caiu 428 milímetros de chuva, um número que há muito tempo não acontecia, e muita gente perdeu as suas casas naquele córrego e nas áreas do Recife. Mas por que essas casas ruíram? E por que essas casas foram embora? E por que essas casas elas simplesmente desapareceram e pareciam tão fortificadas? Mas quando a água veio, a correnteza veio, e aqui o diácono Tintilo registrou o fato que lá em Ferreira, eu vi esse vídeo, vinha ali a correnteza do rio e parecia manteiga. Aquela casa pegou no alicerce dela e vai levando a casa embora. E é exatamente sobre isto que Jesus chamou a atenção daqueles que o estavam ouvindo, quando ele chamou a atenção, dizendo: se vocês me consideram como Senhor, faça o que eu digo. E o que Jesus diz aqui, aleluia, para essas pessoas que o estavam ouvindo, ele diz a seguinte expressão, um conselho, a orientação: qualquer que venha a mim, aleluia, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aqui Jesus descreve dois tipos de pessoas. E aqui Jesus descreve duas escolhas que obrigatoriamente o ser humano ele tem que fazer na sua vida. Aleluia! Ele tem que escolher ou uma ou escolher outra coisa. Não pode escolher as duas ao mesmo tempo. Ele tem que escolher ser uma pessoa, ser outra. Que Jesus apresenta esses dois exemplos. E ele diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Aleluia! E vindo a enchente, veja como é atual este versículo, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ou seja, Jesus está descrevendo a situação espiritual de todo e qualquer ser humano que queira ter uma casa, aleluia, firmemente edificada. Jesus dá o receituário, e o receituário é que você deve edificar a sua casa espiritual, a sua vida espiritual, não sobre qualquer coisa, não sobre qualquer alicerce, mas deve firmar sobre a rocha. E por que sobre a rocha? A explicação que nós temos visto, as notícias que nós assistimos recentemente, explica por si só. Porque se fizer a casa, o edifício, em lugares que não tem alicerce, basta vir uma chuva forte, casa, edifício, tudo vai ao chão. Como foi as casas dos muitos pernambucanos nessas recentes enchentes que aconteceram? Aleluia! Mas não foi só por causa da enchente. Nós temos alguns casos aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, de um edifício chamado Areia Branca, ali na cidade de Jaboatão, em Piedade, que em 2014 uma equipe técnica foi levada àquele edifício para verificar a sua estrutura, que era sob pilotis. E quando aqueles engenheiros fizeram o exame de armanaria, aí avisou para toda a equipe: vamos embora que o prédio vai cair. E o prédio caiu. Só deu tempo a equipe sair às carreiras, e quando eles saíram,
diz as notícias do jornal da época que o edifício caiu e o coitado de vigia que estava na guarita foi sacudido para a estrada e morreu atropelado, porque aquele edifício que aparentemente estava firmado na rocha, ele desabou e foi ao chão, e não teve tempestade, e não teve terremoto, e não houve nenhuma catástrofe natural, mas mesmo assim aquele edifício, ele ruiu ao chão, e muitas vidas se perderam. Mas além deste edifício, outro edifício chamado Érica, que é aqui no bairro de Fragoso, em Jardim Fragoso, em Olinda, em 1999, aconteceu a mesma coisa, irmã Sebastiana. Aquele edifício que era tipo caixão, também ruiu ao chão, e pelo que sabe não houve nenhuma chuva, e ele foi ao chão. Por quê? Porque os seus alicerces não estavam corretamente cavados, não estavam corretamente construídos. E hoje, ontem, melhor dizendo, um outro edifício chamado Dallas, que está na cidade de Jaboatão, a Defesa Civil aconselhou aquelas 16 famílias a sair rapidamente daquele edifício no dia de ontem, diácono de Tiro, porque depois da chuva apareceram várias rachaduras. Porque, de novo lhe dizer, tinha problema nos seus alicerces. Por isso, uns caíram, aleluia, e outros correm o risco de cair. E Jesus aqui está dizendo, aleluia, qual o caminho, qual o conselho para que não haja essa catástrofe na sua vida espiritual. Porque assim como aqueles que construíram a Areia Branca, assim como aqueles que construíram o edifício ali, o Areia Branca, o Érica e o Dallas, eles não tomaram devido cuidado na sua construção. Assim também há muitas pessoas que no terreno espiritual, na vida espiritual, estão construindo a sua casa de modo irregular, de modo imperfeito, e não estão utilizando a técnica e o material correto. E este material está aqui, olha, aleluia, está aqui o cimento, a argamassa, o concreto, o ferro, o aço, está aqui na palavra do Deus vivo. Aleluia! E qual o meio de você conseguir estes elementos espirituais, aleluia, edificadores, para que a sua casa não vá ao chão? Jesus dá, aleluia, um conselho muito claro, um conselho muito explícito, aleluia, está aqui na palavra de Deus, não apenas para aquela multidão de então, mas está na palavra de Deus para todas as pessoas, aleluia, que conviveram, que tiveram acesso. E você nessa noite, pela graça do bom Pai Celestial, pelo amor tão profundo do Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, você está tendo acesso nessa noite do conselho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Ele te dá o receituário para que você não possa ter, aleluia, essa catástrofe, o seu edifício espiritual derrubado de forma tão contundente como derrubadas foram as casas de todos os pernambucanos que foram atingidos por essa enchente e que nós choramos. Jesus diz aqui, dá o seguinte conselho: louvado seja para sempre o nome de Jesus. Aleluia! Ele diz para aqueles discípulos e para aquela multidão: louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! No versículo de número 49, mas o que houve, ou melhor, é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E viu a correnteza e não pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. E no 47 ele diz: qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras, o primeiro conselho, o segundo conselho, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Estão aqui os dois principais conselhos de Deus, para que nenhum ser humano tenha a sua casa derrubada por nenhuma ou qualquer catástrofe que vier, seja terremoto, seja furacão, seja chuvas terrestres torrenciais,
seja qualquer problema na natureza, a tua casa espiritual, ela jamais será derribada. E quem garante não somos nós da Assembleia de Deus Ebenezer, mas quem garante é Jesus Cristo, o Rei da glória. Aleluia! Ele dá apenas 2 conselhos que resume tudo para o homem nunca jamais ter a sua casa derribada espiritualmente falando. O primeiro conselho ele diz: os que ouvem a minha palavra. Aleluia! E ouvir aqui significa absorver, escutar atentamente as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque todo pedreiro, todo aquele que vai construir uma casa, ele ouve o conselho do engenheiro, ele ouve o conselho, aleluia, de pessoas especialistas para saber como cavar, que material usar, para que não dê errado. Então, portanto, do ponto de vista espiritual, para que você construa correta e firmemente a sua casa, convém que nessa noite você ouça o primeiro conselho de Deus, que é ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque 10:17 de Romanos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra pela palavra de Deus. Ou seja, você tem que ter fé, e a fé só vem pelo ouvir, e ouvir as palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conselho este que ele repete no capítulo 1 e o versículo de número 3 do Apocalipse, quando ele diz para João: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam, aleluia, aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque, aleluia, o fim está próximo. Portanto, convém que nesta noite você atenda o primeiro conselho de Jesus, ouça, aleluia, a palavra do Deus Altíssimo, porque é o primeiro receituário do céu para você se defender, para você não construir de forma errônea a sua casa espiritual diante de Deus, porque Deus enxerga a nós todos, principalmente a sua igreja, como edifícios dele, conforme existe o apóstolo Paulo no capítulo 3, o verso 9 de 1 aos Coríntios: vós sois edifício de Deus. E se somos edifício de Deus, é dele o material, é dele a técnica, é dele, aleluia, os pedreiros, é dele os engenheiros, aleluia, de certa forma, os obreiros de Deus, os pastores de Deus, são os engenheiros, são os pedreiros que estamos transmitindo, e nesta noite estamos transmitindo para você a forma correta de como você edificar a sua casa, aleluia, diante de Deus. Porque, meus queridos irmãos, aleluia, desde que o mundo é mundo, as chuvas cairão sobre a terra. Existe inclusive a época da chuva, aleluia, que é chamada inverno. Então no inverno se prepare, porque a chuva vai vir, e dependendo da localidade ela pode vir forte, média ou fraca. Aleluia. Mas a casa, quando é preparada, ela não é preparada para a chuva fraca ou média. Ela tem que ser preparada para a chuva forte. O que eu quero dizer com isso? Que o seu edifício espiritual tem que ser preparado de uma forma tal para enfrentar a chuva forte, a tempestade. Isso quer dizer o seguinte, que uma vez edificado o seu edifício espiritual, com certeza as tempestades elas chegarão, como tenho certeza, aleluia, já chegaram na vida de cada um que estão aqui nesta noite, servindo ao Senhor nosso Deus. Não sei que tipo de tempestade, se foi fraca, se foi forte, se foi média, mas deixa eu dizer para você, elas vieram à sua vida, e deixa eu dizer mais uma vez, elas vão continuar vindo, porque um dos objetivos da casa é receber o forte impacto das tempestades. Glória a Deus. As chuvas vão vir, a correnteza vai bater, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E uma outra coisa que aconteceu ali numa areia branca, que bem pode ser aplicada espiritualmente em nossa vida, é que aquele homem, aquela equipe técnica, ela foi chamada, a irmã Sebastiana, para fazer um diagnóstico na estrutura. Está aqui um pedreiro aqui dentro de mim que não pode me deixar
de forma a não falhar nas explicações que eu estou dando aqui, do ponto de vista da minha lei, que outro pedreiro também ali, aliás, são dois. Aleluia. Aquela equipe técnica foi chamada, não sei por quê, não sei se pelo síndico, não sei pelos moradores, não sei se alguém ouviu algum zoado, algum barulho, ou alguém percebeu que tinha uns problemas na coluna, parece que foi isso, de chamar a equipe para fazer um diagnóstico. Mas infelizmente é um diagnóstico foi um diagnóstico tardio. É a mesma coisa quando a pessoa vai para o médico e desconfia que está com câncer e não quer ir para o médico de jeito nenhum, e resiste, eu não vou, e quando vai para lá, o médico diz: você está com a doença, deixa eu lhe dizer, ela é incurável. Aconteceu a mesma coisa com aquele edifício. A doença naquela estrutura, que existe várias causas, a doença do cimento, diz alguns, né, os problemas da corrosão que vivia ali à beira da praia ali, foi uma das causas que corroeram. Isso quer dizer o quê? Que você precisa fazer um diagnóstico no seu edifício espiritual, e nessa noite Deus está dando a oportunidade para você fazer o diagnóstico em tempo. Esse diagnóstico nessa noite não é tardio para mim, para a tua vida, porque o que conserta a estrutura espiritual está aqui nesta noite. Mas tem que fazer o diagnóstico para saber como é que está a estrutura, que mesmo, bendito é o nome de Jesus, a casa construída na rocha, mas eu não vi nenhuma casa, nenhuma estrutura ser edificada e abandonada. Ela tem que ser mantida, ela tem que ter manutenção preventiva, corretiva. Louvado seja o nome do Senhor. E portanto, se ela não tiver esses cuidados, mesmo que a casa esteja na rocha, ela pode sofrer problemas se não tiver o diagnóstico frequente para saber como está a estrutura daquela edificação. Como é que está a sua estrutura espiritual? Nessa noite o Espírito Santo de Deus está te ajudando, aleluia, a você refletir, a você pensar, aleluia, como é que está a minha estrutura espiritual. Jesus, se tiver alguma falha estrutural nessa noite, meu engenheiro do céu, conserta a minha estrutura. Camário, Forgue, Mahamáriga. Pelo menos tinha como fazer diagnóstico, diaconia. Mas e veja, para quem fez uma escolha correta, para quem leu, para quem ouviu e para quem praticou e observou e observa a palavra de Deus. Esses são, aleluia, o receituário de Deus para você não permitir que a sua estrutura se deteriore, que a sua estrutura espiritual não se degenere. Portanto, não basta apenas ouvir a palavra, você tem que praticar a palavra para que a sua estrutura espiritual ela continue, aleluia, imbatível contra as correntes das marés do diabo, que vai continuar soprando contra a minha, a sua vida. Mas se você estiver praticando a palavra, aleluia, a corrente do diabo vem, mas não vai derrubar a casa de ninguém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. De ninguém que ouviu, de ninguém, aleluia, que praticou e pratica e observa a palavra de Deus. E observar significa ouvir atentamente, e observar significa fixar a atenção em algo. Por isso que lá em Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé e o edificador da nossa estrutura espiritual. Aleluia. Veja, todos esses cuidados deve ter aqueles que edificarão a sua casa sobre a rocha. Primeira escolha que nós temos que fazer. E mesmo fazendo essa escolha, nós temos que ter esses cuidados. Ó irmãos, como tem crente muito descuidado. É verdade ouvir a palavra de Deus, estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão descuidando em velar,
em fazer a manutenção preventiva, a manutenção corretiva do seu edifício, da sua estrutura espiritual, da estrutura espiritual da sua alma, do seu espírito, aleluia, do seu corpo. Nesta noite, o Deus da glória, o engenheiro do céu, aleluia, está dando a cada um de nós nesta noite que está ouvindo esta palavra, aleluia, a oportunidade a fazer o diagnóstico auxiliado pelo engenheiro do céu, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A ponto de Jesus, de câmara amarra folha. Qual o defeito que tem na nossa estrutura? Qual o defeito que tem nos meus pensamentos? Qual o defeito que tem no meu coração? Qual o defeito que tem, Senhor, no meu falar? Qual o defeito que tem nas minhas atitudes? Qual o defeito que tem, Senhor, em todas as áreas da minha vida? Psicológica, emocional, espiritual, financeira, social. Jesus, aonde é que está o defeito em minha barriga? Oh, glória! Porque eu não vejo, Senhor, a tempestade do inferno, aleluia, derruba a minha casa. Eu quero ela firme e forte na tua presença. Salmo 40 é conhecido, o verso 1, como o Salmo da paciência, mas no seu versículo 2, ele diz, o salmista: o Senhor me tirou de um charco de lodo, ele firmou os meus pés sobre a rocha, aleluia, me colocou num lugar seguro, oh aleluia. Ou seja, Jesus não apenas salva, mas ele te coloca num lugar seguro. De uma vez lá, se segure na palavra de Deus, aleluia, como Deus disse para Josué: medita no livro desta lei, de dia e de noite. É a forma de você fazer a manutenção preventiva na sua vida espiritual, aleluia. É revisando, é lendo, é praticando o receituário do dono da tua estrutura espiritual, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Isso para quem escolheu a sua casa na rocha. E para quem escolheu a sua casa na areia? Nem precisa dizer, né? Nem precisa desenhar o que acontece, o que de pior vai acontecer. Tem um ditado que diz, a morte de uma crônica de uma morte anunciada, ou seja, é morte certa. Igual aquelas pessoas em uma certa cidade chamada Pompeia, que construiu uma bela, rica cidade, mas construiu aonde? Aos pés de um vulcão chamado Vesúvio. Tinha tudo para dar errado. E tem crentes plantando a sua casa debaixo do vulcão do diabo. Mas nesta noite Jesus te coloca, aleluia, te chama para continuar plantando a tua casa na rocha, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E você admitir, aleluia, receber, aleluia, a voz do seu Senhor. Se você diz que Jesus é o seu Senhor, então ouça o que ele diz nesta noite. Ouça a minha palavra, pratique a minha palavra e observe a minha palavra, porque quando a tempestade, quando as correntes do diabo vier a sua vida, não derrubará a tua casa espiritual, como derrubou as casas dos pernambucanos há poucos dias. Aleluia. E Jesus diz qual a consequência daquelas pessoas que não fizeram a sua casa na rocha. Eu citei aqui 3 exemplos: o edifício Areia Branca, o edifício Érica e o edifício Dallas. Por que ruíram? Porque teve problema de falha estrutural. Por que ruíram? Porque foi feito um diagnóstico tardio. Por que ruíram? Porque fizeram alicerce sobre areia, sobre barro, como foi principalmente o edifício Érica, e não só ele, mas toda a maioria dos edifícios fundados, criados, construído em uma determinada época aqui em Pernambuco, que nem a Caixa Econômica queria mais financiar, eram chamados e são os conhecidos prédio caixão. Na minha casa tem menos 10 no caminho da minha casa, tudo condenado, porque fizeram um diagnóstico e descobriram que aquele prédio poderia ruir. E tem gente lá arriscando a vida, viu? Está lá morando, tem muito crente arriscando a vida dele, espiritualmente falado. Está com a cara, com o alicerce com problema, o alicerce está na areia, mas não quer sair do lugar onde está. Mas nessa noite o Deus da glória diz para você: saia deste lugar e venha se firmar em mim, que sou a rocha da sua vida. Glória a Deus. Não construa a sua casa, aleluia, sobre a areia, porque vai acontecer com ela o que Jesus diz aqui. Mas o que ouve e não pratica. Havia
duas coisas semelhantes, uma coisa semelhante entre esses dois tipos de pessoas. Ambas ouviram a palavra de Deus. Ambas ouviram, mas há uma diferença muito grande entre elas ambas. Qual é a diferença? Um observou e a outra não observou. Um praticou e a outra não praticou a palavra de Deus. São diferenças muito grandes que fazem uma grande diferença. Ou seja, aquela outra, mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, misericórdia de Jesus, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Portanto, está aqui Jesus fazendo um diagnóstico preciso, está aqui Jesus dizendo qual o resultado. Ele não só diagnosticou os problemas futuros que esta edificação espiritual teria, como disse também o resultado, que Deus maravilhoso, que revela, aleluia, os perigos do caminho da nossa jornada espiritual aqui na terra. Mas ele não só revela os perigos da nossa jornada, mas ele mostra também que ele é o Deus, aleluia, que protege, é o Deus que nos assegura, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos protege, aleluia, porque ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele está com quem? De quem ouve a sua palavra e de quem observa a sua palavra. Aleluia. Portanto, meu amigo, nesta noite, para encerrar esta mensagem, eu convido você nesta noite, aleluia, um dos fatos que você e todos nós assistimos recentemente, o prejuízo tão grande que as tempestades causaram na casa, na edificação de muitas pessoas, e muitas aconteceu isso porque fizeram as suas casas no lugar errado, porque fizeram as suas casas com material de péssima qualidade, porque fizeram as suas casas e não fizeram as devidas manutenções sobre ela ou nela, e ruíam quando vieram a chuva forte. Portanto, nesta noite eu digo para você, aleluia, edifica a sua vida espiritual em mim, que sou a rocha da salvação, aleluia. Tempestade nenhuma, nem do céu, nem da terra, nem do inferno, vai abalar a estrutura espiritual da sua vida. Eu convido nesta noite para você alicerçar a tua casa em Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Em que você tem alicerçado a sua vida espiritual? Qual o fundamento da sua vida espiritual? Se não for Jesus, ele aqui está dizendo: não sou eu. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica, aleluia, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. E se você coloca a casa sobre a terra, daqui os pedreiros não podem deixar mentir, aleluia, e você não coloca a concretagem correta, e você não coloca a mesclagem correta do cimento e areia, vai ter problema. A base não pode ser rasa, a base tem um tamanho adequado para ter a casa. Nessa noite, aleluia, Jesus, o Rei da Glória, está dizendo: firme a sua casa espiritual em mim, sua rocha, seu alicerce adequado, porque chuvas virão ainda sobre a terra, porque a chuva que acontece na vida do justo também ataca a casa dos injustos, a casa daquele que não ouve e a casa daquele que não pratica a palavra de Deus. E portanto está construiu a sua casa espiritual num alicerce sem terra, num alicerce sem a rocha da salvação.